de Cristo. Isto foi Ele mesmo que me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafim também arcanjos. Maravilha, ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde o meu Deus está. Em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam santos anjos, serafins também arcanjos. Maravilhas ali desfrutarei. Paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Louvado seja Deus. Será um final de semana muito abençoado. Estamos em festa. Estamos na presença do Espírito Santo. Amém? Sai do seu lugar, dá um abraço apertado, um abraço abençoado em quem estiver mais perto de você. Deseja toda a bênção do céu sobre a vida do irmão, da irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar fazendo uma oração agora, e nós vamos estar pedindo para que o Senhor possa nos dar toda a condição necessária a fim de que a gente possa
nesse pouco tempo que a gente vai ter aqui, tirar o máximo de proveito possível, a fim de que a gente possa alcançar o conteúdo pelo qual se propõe essa nossa conferência. Então nós vamos estar fazendo essa oração. Eu quero pedir para todos do louvor já poder descer, porque eu quero que vocês participem aqui. Somente acho que a Sara, não sei se o Natan vai ficar também, não sei se precisa, mas os demais vão estar conosco aqui para poder receber essa ministração, que é de suma importância, irmãos, para que a gente possa compreender toda essa manifestação do tempo que nós estamos vivendo, para que você possa ver que a gente não compreende as coisas em função do hoje, né? A gente compreende as coisas desde as que já aconteceram. Então, as que já aconteceram, elas interferem no momento que nós estamos vivendo. E o momento que nós estamos vivendo está solidificando as coisas que haverão de acontecer. Então, é um conjunto. Por isso que nós fizemos essa separação de estarmos realizando hoje aqui uma conferência específica acerca de coisas que já foram. Amanhã nós vamos falar das coisas que são, e no domingo nós vamos estar falando das coisas que haverão de ser. Amém? Então eu vou convidar você a dar a mão aí para o seu irmão, e vou pedir para que o irmão Elias possa estar aqui fazendo esta oração. E vamos pedir para que Deus possa derramar sobre nós a presença do Espírito Santo, irmão, porque só o Espírito Santo é que pode fazer com que a gente venha entender. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é maravilhoso, Jesus, é bom estar aqui na Tua casa, na Tua presença. Nosso coração se alegra nesta noite, por esse momento de adoração, os louvores, Pai, a Tua presença é aqui neste lugar, e o nosso coração se alegra, Senhor. Aleluia. Nós não tememos a esse mundo, nós não tememos, porque a Sua igreja, ela tem o general de guerra, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E nós estamos aqui para Te adorar nesta noite. Nós viemos, Senhor Jesus, para Te glorificar, para Te exaltar, aleluia, nesse culto de louvor e adoração, neste primeiro dia de conferência, Senhor amado. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, obrigado por este momento que a Tua igreja está aqui, ó Senhor, querendo aprender, querendo mais de Ti, Senhor. Senhor, vem falar conosco nesta noite, que o Senhor venha com Teu Espírito Santo fazer, Pai, trazer tudo o que for necessário, para que nós podemos nesta noite, Senhor amado, aprender mais de Ti, ter mais conhecimento da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que o homem, o ser humano, ele erra por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus. E nós estamos aqui nesta noite e cremos que o Senhor vai nos ensinar, vai falar com a Tua igreja neste primeiro dia de conferência e em todos os outros dias. Ó Espírito Santo, usa o Teu servo, fala conosco, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu gostaria de saber das demais igrejas, algumas não desativaram lá os cultos estão acontecendo, continuam, né? E nós trouxemos somente aí parte da liderança para poder participar conosco. Então eu gostaria de saber dos irmãos das nossas igrejas, quem está conosco nesta noite, dá um sinal, levantando a mão assim, mas bem forte. Levanta bem, Felipe, aí. Graças a Deus. Aí nós temos aqui os pastores que estão conosco, exceto o pastor Nilson, que ficou lá na igreja em função de uma campanha que nós estamos também fazendo lá. Eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia. Se você tiver sem ela, será muito importante que você venha acompanhar os textos junto com alguém que possa estar do seu lado aí, com a palavra de Deus, porque é uma conferência, então o próprio tema já sugestiona que nós vamos conferir, né?
Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2. Toda atenção vai ser necessária para que a gente não venha desviar o foco. Nós estamos com as crianças aqui conosco para que as professoras possam participar. Os pastores estão aqui conosco para que eles possam participar, a igreja toda convidada para poder participar de um assunto que é de extrema importância, irmãos. Daniel, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo a partir do 26. Nós vamos ler até o 28, e você não vai fechar mais a sua Bíblia. Você vai deixar ela aberta depois, porque nós vamos fazer uso dela. Diz assim o versículo de número 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu. Diga, eu tenho um Deus. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Até aí, amém. Vamos nos assentar, deixa a sua Bíblia aí aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que você já está aí acostumado nas mensagens, em muitas matérias, já ter ouvido falar a respeito desse rei chamado rei Nabucodonosor. Esse rei foi um dos reis de Babilônia, e nós estamos aqui justamente num período em que ele estava ali reinando sobre aquele lugar. E aconteceu de Nabucodonosor criar assim uma condição, isso permitido por Deus. Deus estava usando a vida dele para que as coisas pudessem estar acontecendo conforme a vontade de Deus. Então, naquela época, os judeus estavam cativos lá em Babilônia, e talvez eles pudessem pensar assim, né? Será que fugiu do controle? Será que alguma coisa aconteceu que Deus perdeu o controle, nós perdemos o controle? Então os judeus estavam pensando isso. Por quê? Porque eles estavam refém, eles estavam cativos de toda uma estrutura que estava acontecendo ali ao redor deles, e de um povo dirigido por Deus passou a ser como escravo ali em Babilônia. Então a Bíblia fala que Nabucodonosor cresceu muito, fez o reino de Babilônia crescer de uma forma como nunca visto. Nunca houve um reino tão grande como o reino de Babilônia. E quando ele já estava com toda aquela estrutura estabelecida, a Bíblia fala então que passou uma coisa no coração dele. Ele pensou assim: puxa, eu já consegui fazer tudo o que o meu pensamento foi capaz de idealizar. E olha que o pensamento dele não estava sob o controle dele, estava sob o controle de Deus. Então você pode imaginar aonde ele conseguiu chegar. E por causa dessa altura, dessas condições privilegiadas em que ele se encontrava, então ele perguntou assim: será que depois disso ainda dá para fazer alguma coisa melhor? Será que dá para fazer mais? Então, muito parecido com esse tempo que nós estamos vivendo, né? A gente vê tanta coisa nova, e a gente vê o mundo tão estranho,
e a gente parece que a gente está refém do mundo, parece que o errado é o certo é errado. Então a gente fica pensando assim, puxa, está fora de controle. Não, não tem nada fora do controle. Diga assim, não tem nada fora do controle. Deus está no controle de tudo, fala. Controle de tudo. Então, a palavra fala que ele, vendo aquilo, ele pensou assim, como nós pensamos, puxa, depois de tanta tecnologia, será que ainda dá para inventar mais alguma coisa? Será que ainda vai ter um celular melhor? Será que ainda vai ter um computador maior? E a gente sabe que vai. E ele então ficou com essa pergunta, será que dá para melhorar? Será que dá para alguém fazer melhor? E ele então começou a pensar, e Deus então respondeu para ele. Deus respondeu para ele através de um sonho. Só que a resposta de Deus não foi através de uma palavra esclarecedora, porque, lembra, ele não era um judeu, ele não era de Israel. Então, o mundo não pode entender as coisas de Deus, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Então ele recebeu a revelação, mas ele não sabia entender, ele não sabia interpretar. E ele então sabia que era importantíssimo aquele detalhe, e ele então chamou todos os que faziam parte do reino de Babilônia, que tinham o domínio sobre a sabedoria, os magos, aqueles que eram pessoas que diziam que revelavam as coisas. E ele disse assim, ele reuniu todos e disse assim, olha, eu tive um sonho. Eu não sei se você percebeu aí no versículo de número 27, quando Daniel fala para ele, a gravidade da revelação do sonho estava no seguinte também, olha aí, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, ele chamou todo esse pessoal aí, para poder revelar. Daniel fala assim, somente um Deus, pode revelar esse mistério. Por quê? Porque, versículo 28, pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da sua cabeça. Então, ele chamou toda essa turma e ele disse assim para eles, olha, eu tive um sonho, e eu quero que vocês me falem o que eu sonhei, e eu quero que vocês me falem a revelação desse sonho. Aí eles ficaram perdidos, porque eles falaram assim, rei, não dá para fazer isso. Revelar o sonho para o senhor a gente consegue, mas saber o que o senhor sonhou, o senhor está querendo demais. Por um acaso, está escrito aí na palavra, se você ler em casa, eles falam assim, por um acaso nós somos Deus? Nós não somos Deus para fazer isso. Aí o rei disse assim, olha, é assim que eu quero, porque se eu contar o meu sonho, você vai dar a interpretação de homem, e eu não vou confiar. Eu preciso de que esse sonho seja revelado, por Deus. Então, não há Deus aqui em Babilônia. E aí ele descobriu que em Babilônia não havia Deus, porque eles não conseguiam revelar. Então a Bíblia fala que se lembraram então de Daniel, e falaram então para Daniel, Daniel, os magos, os interpretadores, os astrólogos, não estão conseguindo resolver o problema do rei, e o rei baixou um decreto, já que eles não conseguem fazer isso, então para que eles servem? Não serve para nada, então mandou matá-los Daniel. Aí Daniel entra na presença do rei, e Daniel então fala com o rei, diz assim, rei, é muito difícil isso que o senhor está pedindo para eles, mas me deixa junto com os meus amigos. E os amigos que Daniel se referia eram aqueles amigos que foram lançados depois na fornalha de fogo ardente. Aqueles meninos eram meninos de oração, assim como você. Eu sei que você é uma pessoa de oração. Então Daniel falou assim, deixa a gente orar para o nosso Deus. E o nosso Deus, isso não é caso para astrólogo, isso não é caso para cientista, isso é caso para Deus. E ele disse assim, olha, não há Deus em Babilônia, mas nós temos um Deus. Diga assim, eu também tenho um Deus. Pode aplaudir, adora a Deus,
Adora a Deus. Aleluia. Aí eles foram orar. E eles oraram, e eles oraram, e jejuaram. E Deus então revela o sonho para Daniel. E revela, todos oraram, mas Deus deu a revelação para Daniel. E deu também a interpretação do sonho para Daniel. Então o texto que nós lemos é quando Daniel entra na presença dele e fala assim: o rei, isso é coisa para Deus, mas Deus revelou o mistério. Aleluia. E aí ele fala no versículo, termina o versículo 28 dizendo assim: quando estas coisas no teu leito, quando estavas no teu leito, são estas. Então ele está dizendo assim: as coisas que passaram na sua cabeça quando você estava no leito, são estas. Aí o versículo 29, ele vai contar o sonho, e depois ele vai revelar o sonho. Versículo 29 fala assim: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Lembra que eu falei para você? Ele estava pensando, e depois disso, onde que dá para chegar? Quem que pode melhorar? Aí fala assim: aquele pois que revela mistérios, te revelou o que vai acontecer, o que há de ser. Então Deus vai revelar agora aqui o futuro para Nabucodonosor. E aí o versículo 30, Daniel fala assim: e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que se entendesse as cogitações da sua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu, olha só, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, diga assim, outro reino, isto, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então olhe para mim, vamos projetar aqui então o primeiro slide. O sonho que o rei teve, querendo saber o futuro, teve como resposta de Deus esta imagem, uma estátua que causava assim um certo espanto. Por que essa estátua causava um certo espanto? Porque ela tinha diversas divisões, a cabeça dela
era feita de ouro, os ombros eram feitos de prata, a parte da barriga e do quadril era feita de bronze, e as pernas de ferro, e os pés era misturado ferro e era misturado barro. Então, na revelação, nós não vamos ler todo, eu vou estar explicando para você, para que a gente possa ganhar tempo. Na revelação, então, o que Daniel fala assim: o rei, essa estátua aí, ela está falando a respeito dos reinos que vão vir depois, porque o Senhor não vai continuar para sempre, o Senhor não vai permanecer aí eterno, mas os próximos reinos que sucederão, não serão iguais ao teu, serão inferiores. Por isso, os instrumentos que foram usados na estátua eram inferiores, a prata inferior do que o ouro, o bronze inferior da prata, o ferro inferior ao bronze, e os pés de barro misturado com ferro inferior ao ferro. Então esses reinos, eles não vão fazer o que o Senhor fez, mas eles vão substituir. O que parecia para Nabucodonosor uma coisa impossível. Por quê? Porque Babilônia estava muito bem construída. Só a cidade, o reino tomava conta, era um domínio mundial. Era Nabucodonosor, você viu aí no texto, Deus deu o domínio para ele sobre todos os homens viventes, sobre todas as aves, sobre todos os animais. Então era um império que estava dominando o mundo daquela época. Babilônia, só a cidade de Babilônia tinha 100 quilômetros quadrados, era 25 quilômetros por 25 quilômetros por 25 quilômetros por 25 quilômetros. E essa cidade, ela era indestrutível. Ela tinha um rio em volta dela, que foi projetado para a segurança, muralhas de 90 metros de altura, por 24 metros de largura tinha essas muralhas, com diversas torres sobre ela, e 100 portas de bronze bem guardadas, para que ninguém pudesse ter acesso a elas. E essas portas todas protegiam a cidade. Então era um reino imbatível, não tinha como entrar. Então quem estava ali se sentia seguro. E veja que no caso de Nabucodonosor, ele vem depois sendo sucedido por outros mais reis, de forma que, além de Nabucodonosor, para chegar até Belsazar, que foi o último rei, Belsazar foi o 7º rei. Então foi duradouro o império babilônico. Mas aí Deus falou para ele, falou: olha, você é a cabeça de ouro, nada vai ter igual, mas depois de você virão outros reinos, né? Então esse sonho estava falando sobre o tempo, né? Junto a esse sonho aí, por exemplo, né? Aparece o 2 aí, o slide 2, olha lá, a cabeça de ouro, os ombros de prata, o quadril e a barriga de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. No capítulo 7, vai lá no capítulo 7, nós não vamos ler, você vai ler em casa. No capítulo 7, tem um título lá que fala assim, ó, o sonho sobre os 4 animais. Esse sonho Deus deu para Daniel. Então Daniel vai sonhar com 4 animais. E lá no versículo de número 15 do capítulo 7, a palavra de Deus fala assim, ó: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça, ó, agora foi dele, me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. No sonho, quando ele faz a pergunta, aquele ser que estava ali, aquele ser celestial,
responde assim para ele, no versículo 17: estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então Daniel tem, logo depois do rei, de ter revelado para o rei o sonho dele, ele tem um sonho, e ele sonha com esses quatro animais aí. Projeto primeiro, ele sonha, olha lá, ó, tá vendo? Com quatro animais. Veja que ele sonha com um leão, só que esse leão tinha asa. Ele sonha com um urso, e esse urso tinha 3 costelas segurando na boca. Ele sonha com um leopardo, mas esse leopardo, ele era diferente, ele tinha 4 asas, e ele tinha 4 cabeças. E o último animal, o quarto animal, era um animal que a Bíblia chama de um animal espantoso, um animal furioso, né? Então veja que quando ele pergunta o que significava esse sonho, então a Bíblia fala que a resposta que foi dada para ele, que cada animal significava, no versículo 17, olha, estes grandes animais, que são quatro o quê? Reis, está vendo? São 4 reis. Então Deus está revelando para ele aqui o futuro, né? Então veja bem, olha, o primeiro animal, projeto primeiro animal. O primeiro animal foi o leão. E o leão, você vai ver que ele tem aí, por exemplo, essas asas. O leão, na interpretação, o que Deus falou para ele? Que o leão era um animal que ia significar um reino que era o atual, que era, no caso, Babilônia, né? Então veja que o leão era um animal feroz, um animal forte, e simbolizava ali o reino de Babilônia. Então esse animal, ele tinha asas. E é interessante que, por que ele tinha asas? Por causa da ferocidade e por causa da agilidade que o reino de Babilônia conseguiu se estabelecer em todo o seu tempo de existência. Babilônia foi uma administração muito austera, muito forte, e cresceu e dominou. Você sabe que o leão, ele simboliza o domínio dos animais, né? Então o leão aí, ele simboliza o domínio. E as asas, porque foi muito longe. Nabucodonosor, você não tem ideia, para a época dele, ele foi muito longe, né? Depois o próximo animal, o urso. O urso, veja que também vai representar um reino. E é interessante que depois nós vamos ver o que significa essas 3 costelas, né? Por que essas 3 costelas estavam na boca deste urso? Então, a profecia, ela vai trazer uma revelação a respeito dos reis que estão relacionados com este animal. O próximo animal, para a gente ter uma intimidade maior com ele, olha lá, é o leopardo, de 4 cabeças e 4 asas. Quantas cabeças? E quantas asas? 4. Também tinha um significado aqui, né? Esse animal, né? O urso foi usado por causa do peso, por causa da tenacidade do animal. Ele tinha um significado com relação ao reino que ele representa. Um animal pesado, um animal feroz. Esse leopardo, veja, o leopardo por si já é veloz. Agora, o que o sonho queria dizer? Que esse reino aqui ia ter uma agilidade, ao mesmo tempo uma leveza, mas uma habilidade extraordinária. Por isso, um dos motivos das 4 asas, né?
E o próximo animal, nós temos lá esse animal horrível, que era um animal espantoso, né? Então, todos eles significavam um reino, significavam um tempo. Aí, veja bem, o que Deus revelou para Daniel? Que esses animais estavam relacionados com o sonho de Nabucodonosor. Vamos para o próximo slide. Aí. Então aí, veja bem, Deus revelou isso aí. Que a cabeça de ouro, ela significava, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Não está aparecendo não, né? Não. A cabeça de ouro, ela significava o leão. Os braços de prata significavam o urso. Os quadris simbolizavam o leopardo. E as pernas de ferro e os pés, a parte de ferro, significava então esse animal espantoso. Então agora, veja bem, o livro de Daniel, no Velho Testamento, é como se fosse o livro de Apocalipse no Novo Testamento. Ele é um livro de revelação. Então, aqui o que nós temos? Uma revelação futura. Então está dizendo aqui que depois da Babilônia, o próximo império ia ter esses formatos. E na história humana, aí nós partimos para a história humana, deixamos de lado a questão, né, espiritual. Na história humana, isso aconteceu de fato. Essas são as coisas que foram. Então, na história do homem, teve o reino de Babilônia? Teve. E depois do reino de Babilônia, teve outro reino? Teve. Qual que foi? O Império Medo-Persa. Então, Babilônia foi de 607 até 539 antes de Cristo. Depois de Babilônia, de 539 até 331 antes de Cristo, houve esse império chamado Império Medo-Persa. De 331 a 168 antes de Cristo, houve o domínio grego. Houve na história. Não é só na Bíblia. A Bíblia está contando a história humana, né? Tem gente que pensa que a Bíblia fala somente sobre as coisas do céu, as coisas espirituais. Não. O livro de Daniel, além de ser um livro profético, ele é considerado um livro histórico, porque ele está relatando a história antes de acontecer, né? Depois do reino do Império da Grécia, então de 168 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, foi então o tempo do Império Romano. Lembrando você que esses impérios aí dominaram o mundo, pessoal. O mundo da época. Não era um domínio local, não. Era um domínio total. Dominavam toda a humanidade, entendeu? Porque eram reinos que foram estabelecidos através da força, através da sabedoria e através da permissão divina. Esses impérios fazem parte de um tempo, a partir de Babilônia, porque antes de Babilônia, quem tinha o domínio sobre a humanidade era Israel, porque Deus era com Israel. Então Israel tinha o domínio, era mais do que todas as nações. Só que Israel deixa de ter o domínio e passa a ser também escravo dessas nações. Então, a partir de Babilônia, é conhecido na Bíblia esse tempo aí de tempo dos gentios. Então nós vamos ter duas terminologias na Bíblia, para você não se confundir quando lê. Você vai encontrar tempos dos gentios, que está falando então sobre esse domínio dos reinos, desde que Israel perdeu essa condição de ser ali o país que estava sobre o governo de Deus de uma maneira plena e total. E você vai ler, por exemplo, a plenitude dos gentios no Novo Testamento. Então, tempo
tempo dos gentios está falando sobre um tempo político, sobre administração, sobre reinados. A plenitude dos gentios vai falar sobre o tempo da igreja. É outro tempo, aí vai falar de uma maneira espiritual, o tempo espiritual da igreja. Hoje nós estamos aqui para falar sobre não a plenitude, mas para falar sobre os tempos do gentio, para que a gente possa compreender. Então Deus falou assim, né? Falou assim para Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, o seu reino tem a cabeça de ouro, que simbolizado pelo leão com asas. Então o seu reino será um reino, por exemplo, forte, será um reino que será ágil, terá agilidade nas execuções, porém não será eterno, né? Porém não será eterno. E Nabucodonosor então pensava, né? Falava, poxa, mas como é que pode, né? Como é que pode alguém entrar aqui, se nós estamos aqui tomados de uma fortaleza? Agora, olha só que coisa interessante, abre comigo aí, um texto da palavra de Deus, que nós vamos estar verificando, Deus usando a sua palavra 200 anos antes, falando a respeito, né, do retorno que Israel iria ter. Então veja que para Deus não existe limite. Para Deus não existe assim problema de tempo, problema de história, não tem dificuldade. Então, vou te mostrar aqui um texto da palavra de Deus, que está registrado, por exemplo, abra aí, Isaías, capítulo de número 44, versículo de número 28, 200 anos antes. Isaías está mais ou menos 200 anos antes de Daniel. Então 200 anos antes, Deus falou para Israel no versículo 28, através do profeta Isaías: que digo para vocês a respeito de Ciro? Digo que ele é um escolhido, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que apraz. Que digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo será fundado. Então olha, ele está dizendo 3 coisas aqui, ó. O que eu digo de Ciro? Que eu vou usá-lo. O que eu digo de Jerusalém? Que ela vai ser estabelecida. E o que eu digo do templo? Será restaurado, será fundado. 200 anos antes. Aí Nabucodonosor está lá, morre, vem os seus sucessores. Quando chega Belsazar, no reinado de Belsazar, surge lá o império seguinte, que seria o império persa. E o império persa, dominado por Ciro, toma toda aquela cidade e chega até Babilônia e encontra a barreira ali para poder entrar. Realmente uma cidade intransponível. Só que Ciro assenta ali, né, o seu exército, junto no reinado, né, junto com o seu sogro, nesse império tão importante que sucedeu Babilônia. E a Bíblia fala que ele se estabeleceu ali e ele começou a estudar a cidade. E ele descobriu que a cidade era cortada pelo rio Eufrates. E no dia em que Beltesazar estava fazendo uma de suas festas ao deus Baco, que era o deus do vinho, e toda a cidade de Babilônia estava envolvida nessa festa, e foi inclusive numa dessas festas que ele pegou os utensílios de Deus e tomou vinho nos seus utensílios, e uma mão apareceu na parede, escrita assim: Mene, Mene, Tekel, Parsim, que quer dizer: fostes observado, se tornou pesado na balança e o teu reino foi cortado. Depois que Deus fez isso, então surge Ciro. E Ciro então estuda e vê que o rio Eufrates entrava pelas muralhas e saía do outro lado da cidade
atravessando as muralhas. O que ele faz? Pega o seu exército, desvia o rio, olha isso, desvia o rio, aproveita o conduto do rio e entra na cidade e toma a cidade e derruba a Babilônia, né? Assim como os homens pensavam que Babilônia nunca iria cair e que talvez Daniel tivesse falhado nas suas previsões, ainda que Daniel tivesse falhado, Deus não falha. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Com a queda de Babilônia, então surge um outro império. E isso é história. Isso é história. Então, conforme Deus disse, veio um outro império. O império, então, Medo-Persa, que era uma junção dos povos medos e dos povos persa. E a Bíblia, então, fala que ele tinha o simbolismo de que animal? Do urso. Por quê? Porque era um império pesado. Eles tinham, o que significa ser pesado? Eles tinham um exército, foi um dos maiores exércitos que já existiu em toda a história, comparável a nível de população mundial. Eles tinham mais de 2.500.000 soldados, esse exército chegou a ter. Por isso um exército pesado, né? Se referindo, por exemplo, ao peso do urso. Aonde chegava esse exército tinha um peso. Ele aniquilava os seus adversários com essa capacidade destruidora, né? Essas 3 costelas que estão na boca desse urso, o que elas significam? Deus estava revelando que esse império não ia ser um império igual de Babilônia, dominado somente por um rei. Mas essas 3 costelas significavam o domínio de mais 3 pessoas, 3 reinos que se iam compor esse império, que era, né, uma aliança estabelecida com Lídia, Babilônia e Egito. Então essas 3 costelas significam, né, o domínio desses 3 reis aí, de Lídia, de Babilônia e do Egito, compondo esse império aí, Medo-Persa. Esse império teve a durabilidade, então, olha lá, do ano 539 até 331. E todo mundo achava que seria imbatível por causa do exército que tinha. Babilônia tinha a sua segurança estrutural. Esse império tinha a sua segurança de um exército muito grande. Ninguém tinha um exército comparado. Mas a palavra de Deus precisava ser cumprida. Diga aí, e Deus não erra. Diga aí, Deus não falha. Pois muito bem, então esse exército também não foi suficiente para poder segurar Deus. Então Deus é mais do que o dinheiro, Deus é mais do que a morte, Deus é mais do que qualquer exército. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Quando se pensava que esse domínio ia durar a vida inteira, então aí surge o domínio grego. O domínio grego, ele vai de 331 até 168 antes de Cristo. Ele é representado pelo bronze da estátua, que iria fazer menos do que o Medo-Persa, que fez menos do que Babilônia. Ele era representado pelo leopardo, um animal leve, comparando com o leão e comparando com o urso. Só que esse leopardo tem quantas asas? 4 asas. Se um leopardo é ligeiro, você imagina um leopardo com 4 asas. O que quer dizer isso? Agilidade. Você vê, olha, eles tinham uma característica totalmente diferente, por exemplo, do império anterior, por ser um império pesado, com, né, uma estrutura pesada. A estrutura do império grego era leve.
Enquanto os medo-persas dominavam pela força, né, o império grego dominou pelo conhecimento, pela sabedoria. É nesse império que surge o movimento helenista, que era um movimento, né, de conhecimento, de sabedoria. Eles tinham não mais que, para você ter uma ideia, eles tinham não mais do que 50 mil soldados, esse exército. Olha só, 50 mil soldados, enquanto o outro tinha 2.500.000. Olha só. Mas essa leveza trazia para eles uma condição propícia para que eles pudessem então dominar, né, aquele mundo da época. Mas a Bíblia fala que esse exército aí, cada soldado dele, o rei não trocava um soldado desse exército por 1.000 soldados de outros exércitos, porque eles não eram formados somente por armas, por força. Eles tinham armas, eles tinham forças, mas eles tinham conhecimento. Já naquela época, o mundo já estava sendo desenhado sob o domínio do conhecimento, e nós estamos vivendo nesse mundo hoje, no mundo do conhecimento, que não se consegue nada pela força, não se consegue nada de qualquer jeito, tem que ter o quê? Conhecimento. Então esse leopardo, ele era rápido. Você tem uma ideia, ele conseguiu dominar territorialmente, porque o mundo foi crescendo. Territorialmente ele conseguiu dominar mais do que os medo-persas, conseguiu dominar mais território do que Babilônia, em um pouco mais de uma década, pouco mais de uma década são 10 anos, em pouco mais de 10 anos, estando no domínio, eles dominaram o mundo, que era muito maior do que na época dos anteriores, né? Essas 4 cabeças também tinham um significado. Essas 4 cabeças estavam significadas também por administradores que foram estabelecidos, porque esse império foi dividido em 4 partes, e essas 4 partes estiveram então sendo aí conduzida por líderes que foram levantados aí, né, pelo rei da Grécia, que na época era Alexandre, que você já deve ter ouvido falar, Alexandre Magno. Quem já ouviu falar esse nome? Alexandre Magno, na história, isso é história. Então Alexandre Magno dividiu o seu reino estrategicamente em 4 partes. Como que ele dividiu o reino? Uma parte ficou com a Grécia, outra parte ficou com a Ásia Menor, outra parte ficou com os assírios e a outra parte o Egito. Então ele dividiu em 4, colocou 4 pessoas para poder administrar. Então ele usava a cabeça, ele não tinha um domínio centralizado, ele descentralizava, e com isso ele estendia, crescia e dominava, né? Foi um império muito importante para se trazer cultura para o mundo. Para você ter uma ideia, Jesus, quando nasce no momento em que esse império grego já tinha caído e já tinha se levantado então o império romano. Jesus nasce durante o império, você já viu nos filmes, você já viu aqui na Bíblia, nas cartas. Mas acontece que, presta atenção nisso, como esse império grego teve uma influência muito importante, e que isso ensina muito para a gente, que você precisa ter sabedoria, você precisa ter conhecimento, você precisa aprender as coisas, precisa se dedicar a aprender as coisas, você precisa ser uma pessoa dedicada naquilo que você faz, seja lá o que for que você faz, a sua profissão, né? Aquilo que você tem como responsabilidade, você precisa ser dedicado. Pra você ter uma ideia, olha, durante o Império de Roma, a língua ainda mais falada era o grego. Na época de Jesus se falava o grego, como se fosse hoje
o inglês. Hoje o inglês domina, o espanhol domina. Naquela época, na época do Império Romano, se dominava o grego. Então, isso foi muito importante. Por quê? Porque o nome de Jesus foi propagado, porque o mundo falava um idioma e se entendia. O mundo falava o grego. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Novo Testamento foi escrito no original em que língua? No grego. E existia 2 tipos de grego: o grego sofisticado para os ricos, e o grego comum, chamado grego koiné, para os mais humildes. E os evangelhos, o Novo Testamento, foi escrito no grego koiné, que era para que todos pudessem ter acesso de leitura. Então foi um império muito importante para que fossem divulgados. Então, os milagres de Jesus, você não viu que vieram gente de outros lugares, né? Os magos lá, os reis vieram de outros lugares, né? O eunuco veio depois de outro lugar. Tantas pessoas que vinham. Por quê? Porque a língua facilitava a receber os conhecimentos. Não tinha internet, não tinha jornal, mas tinha uma facilidade de língua para que pudesse ser conhecido e interpretado. Então foi um império muito veloz, mas isso deu a ele o domínio, mas Deus falou que ele não ia durar para sempre. E quando Deus fala, Deus não erra. Diga assim: Deus não erra. Por isso que a gente tem que saber o que Deus fala. Então o que Deus falou? Deus falou que depois da cintura de bronze ia ter na estátua as pernas do quê? De ferro. Que depois do leopardo com asa e 4 cabeças ia ter que animal? O espantoso. E como de fato isso aconteceu, os romanos se preparam para dominar o mundo, e como de fato dominam o mundo. E aí então o Império Romano, representado aí nesse animal espantoso, ele passa então a ter a supremacia. E Jesus nasce justamente nesse tempo, né? Os romanos foram muito violentos, por isso um animal espantoso demais. Foi espantoso o que os romanos fizeram. A maldade, havia crucificação, havia esquartejamento, haviam pessoas penduradas em cruzes em todos os lugares em que eles invadiam. Eles queimavam pessoas, eles eram violentos demais, e Deus estava dizendo isso: olha, essa turma vai ser violenta, além do normal, vai ser mais violento do que um leão, vai ser mais violento do que um leopardo, vai ser mais violento do que um urso. E como de fato o Império Romano deixou as marcas, né, de destruição, né, com relação ao ser humano, né? Então a Bíblia fala que esse império ele entra e ele vai de 63 antes de Cristo até o ano 470, de 168 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, né? E diz a Bíblia então que esse império ele se estabelece e ele coloca força, só que ele entra com uma outra estratégia: não tão rico como Babilônia, não tão pesado como Medo Persa, não também tão ágil como o Império Grego, porém com uma facilidade de construir, de realizar, um governo que construiu. E as prioridades de construção que Deus utilizou o Império Romano, pelo fato estratégico de onde eles vieram até onde eles conquistaram, e fazer com que houvesse estradas para que eles tivessem acesso, porque ao contrário do Império Grego, eles não delegavam, eles restringiam o domínio do governo
apenas não destruía a característica dos povos. Babilônia tornava todos babilônicos. Você vai ver que, por exemplo, Daniel e os seus amigos tiveram seus nomes trocados. Daniel, o nome de Daniel foi trocado para que nome? Nome de Beltesazar. Não vai confundir com o último rei Belsazar. Belsazar foi o último rei de Babilônia. Beltesazar foi o nome trocado de Daniel. E os seus amigos foram trocados para Sadraque, Mesaque e... que eram nomes babilônicos. Então Babilônia tinha essa... pegava os povos e tornava os povos babilônicos. Tentavam. Não conseguiu com eles. Os medo-persas, mesma coisa. A Grécia, mesma coisa, mas Roma não. Você vai ver que no tempo de Jesus, tinha lá, por exemplo, a administração romana, porém eles permitiam, né, a religião judaica, eles permitiam o sinédrio. Tanto é que Jesus não foi acusado pela justiça romana. O que fez a justiça romana? Lembra o que Pilatos fez? Pilatos era o que? Judeu? Não, Pilatos era o que? Romano. E o que Pilatos fez diante do julgamento de Jesus? E entregou ele para quem? Para os judeus. E os judeus fizeram o julgamento. Então veja que existia, dentro do Império Romano, existiam os povos. Eles dominavam os povos, mas para não ter, e com isso, eles não tinham guerra. Jesus nasceu num período em que não houve guerra, e isso ajudou. Havia paz quando Jesus nasceu entre as nações. Então isso ajudou para que Jesus pudesse estabelecer o seu ministério. Então veja bem, Jesus, né, recebeu de Deus já preparado a língua era domínio grego. E Jesus, o ministério de Jesus era o quê? Andar. Jesus ia para uma cidade, ia para outra cidade, ele mandou os discípulos em comissão de 70, de cidade em si. Quem que preparou isso? Os romanos. Então, é aquela frase, né, que quando Deus quer, até o diabo faz aquilo que Deus manda. Não é isso, irmão? O diabo manda. Não, o diabo não manda. O diabo faz aquilo que Deus manda. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Então você veja que os romanos, eles chegam até a época de Cristo. E com isso, forma então quantos reinos? 4, certo? Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, não é isso? Quantas partes tem a estátua? Tem 5. Tem a cabeça de ouro, tem a prata, tem o bronze, tem o ferro, 4. E tem uma outra parte aqui, que é a parte que é os pés, que é formado do quê? Barro e ferro. Então presta atenção nisso agora. Nós já estamos partindo para concluir as coisas que foram, porque isso é o que foi. Deus falou que ia ser e aconteceu. Não houve antes 5 impérios. Não houve antes 10. Não houve. Houve o que Deus falou, 4. Só que Deus mostra na estátua 5. Esse 5º império aqui, ele está por vir. Só que Deus coloca ele na cronologia do tempo. Então esse 5º aqui, diversos já tentaram ser. Por exemplo, o que Hitler queria ser? Um imperador. Queria dominar o quê? Fazer uma raça. Não é isso? Então Hitler tentou. Conseguiu? Fala assim, quase. Quem que não permitiu? Deus. Deus não permitiu. Por quê? Porque ele não é o 5º. Napoleão Bonaparte queria? Conseguiu? Fala quase. Mas não conseguiu. Por quê? Porque não é o 5º. Não é isso?
Veja que quem é o quinto? Quem é o quinto? O quinto é uma extensão do quarto. Olha que interessante. O quarto é o que? Ferro. E o quinto também tem, mas se mistura com. Então não pode ser francês. Então não pode ser alemão. Outros já tentaram. Um monte já quiseram. Mas não pode ser. Quem domina o mundo é os Estados Unidos. Não é não. O mundo está no domínio de Deus. Porque a China vai dominar o mundo. Vai não. A China é ferro? Ela se une com alguém? Porque a Coreia. Então, você está vendo como o conhecimento te traz domínio? Faz você dominar uma conversa. Você entra na conversa assim, de gente grande, seu patrão, seus amigos, professores na universidade, fala assim: olha, a China está crescendo, a China vai dominar o mundo. Você não é ninguém. Você entra lá, você pode falar: não vai não. Mas quem é você? Então, eu sou Daniel. Eu sou Daniel, não vai não. Entendeu? Então, por isso que você precisa ter conhecimento, porque você é luz você é sal da. Então, quem que sabe alguma coisa nesse mundo? Somos nós. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar a Deus. Então, o próximo império não é quem quer, não é quem tem força, não é quem tem dinheiro, não é quem tem exército, não é para quem já foi para Marte, para quem domina a ciência, para quem domina a cultura, não. O próximo é uma continuidade do ferro misturado com nós vamos ver isso no domingo, provavelmente. No domingo nós vamos ver. Porque entre as pernas de ferro e os pés, então amanhã você vai ver comigo que Deus fala com Daniel, e Deus fala assim: Daniel, entre as pernas de ferro, entre os pés de barro. Pergunta aí para o seu irmão que está falando: você não sabia disso? Você não sabia? Poxa, Daniel, 600 anos antes de Cristo já sabia. 600 anos antes de Cristo ele já sabia. Então Deus fala assim para ele: Daniel, presta atenção, Daniel, vou te dar uma outra visão aí. Essa visão nós vamos ver amanhã. Então, entre as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro, existe uma lacuna, existe um tempo. Esse é o nosso. Então, isso aqui são as coisas que foram. Fala, as coisas que foram. Amanhã nós vamos ver as coisas que são. Mas eu não entendo por que tem que ser assim. Porque Deus mandou. Mas como é que pode ser assim? Porque Deus mandou. E quem manda é Deus. Então nós fazemos parte dessa história. Amanhã nós vamos ver essas coisas que estão acontecendo, para que a gente possa ver que não está nada perdido. Muito pelo contrário, Deus está no controle de tudo, e esse que está no controle de tudo é o nosso Deus. Amém? Pode aplaudi-lo, glorificá-lo. As pernas na estátua simbolizam justamente uma divisão que houve no Império Romano. O Império Romano foi dividido em Império Ocidental e Império Oriental. Então, por isso, Deus utilizou ali, ele podia ter feito uma estátua com pernas juntas, né? Como são algumas estátuas, por exemplo, o Oscar é uma estátua, né?
e ele tem perna junta. Deus poderia ter feito, mas não. A estátua estava com as pernas abertas justamente por causa disso, para simbolizar que seria um governo, né, dividido em duas partes também. Então você veja que Deus não fala somente com a igreja, Deus não tem somente a igreja no controle, mas Deus, Ele é o Deus de todo o universo. E a vontade de Deus é de que tudo isso coopere para que nós possamos conhecê-lo. Veja que Babilônia cooperou para que Israel pudesse ser preservado, né? Os outros reis, por exemplo, lembra lá que eu falei para você a profecia de Isaías? O que eu digo de Ciro? Que ele vai dominar Babilônia. O que eu digo de Jerusalém? Jerusalém ia ser destruída. Nabucodonosor destruiu. Deus falou: o que eu digo de Jerusalém? Vai ser restaurada. O templo foi derrubado. O templo de Salomão. O que eu digo do templo? Deus disse assim: o templo será reedificado. Quando Ciro, presta atenção nisso, ó, como é bom conhecimento, ó. Quando Ciro invade Babilônia, entra pelo túnel do rio e pega eles na festa ao deus Baco e mata todos e domina a cidade, Daniel pega as escrituras. Daniel conhecia. Daniel pega as escrituras e pega justamente esse texto de Isaías e pede para se apresentar a Ciro. E Ciro recebe Daniel. E Daniel mostra para ele, fala: o rei, eu já te conheço. E o rei fala assim para ele: escuta, mas da onde que eu te conheço? Nunca te vi aqui. Você já esteve lá? Não, eu nunca estive lá. Mas se você nunca esteve lá e eu nunca estive aqui, como que você me conhece? Ele disse assim: eu te conheço porque o meu Deus já me apresentou você. Aí ele mostra para Ciro que há 200 anos atrás Deus falou: ó, Ciro vai chegar. Ciro vai levantar Jerusalém. E Ciro vai reedificar o templo. Quando Ciro vê isso, imediatamente ele dá a ordem para que os primeiros judeus retornem de Babilônia para Israel. Aí começa toda aquela história de Neemias restaurando os muros, e depois Zorobabel restaurando o quê? O templo. Diga: o templo. Deus não falha. Deus não falha. Deus é mais do que Nabucodonosor. Deus é mais do que o Império Médio, mais do que o Império Romano. Deus é mais do que tudo. Vamos aplaudi-lo e vamos adorá-lo. Vamos ficar de pé, aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus, irmão. É uma delícia a gente poder ver isso, porque a gente sai um pouco assim da questão somente espiritual, e a gente passa a vislumbrar Deus nas coisas reais, onde a gente pensa que, puxa, ó, aquela situação lá está perdida. Não está não. Ó, aquela pessoa lá está perdida. Não está não. Está tudo no controle de Deus. Eu queria dizer para você, se tem alguma coisa que para você parece que está perdido, se tem alguma coisa para você que parece estar sem controle, eu gostaria de saber se para você tem uma coisa que não tem mais esperança, se você fala assim: ah, isso nunca vai mudar. Eu queria saber se tem alguém aqui hoje que está com esse pensamento: ah, a minha situação parece que não tem jeito. Eu gostaria de poder fazer uma oração pela tua vida, para que você pudesse receber esse espírito aqui, ó. Porque aqui, ó, parecia que não ia ter jeito, mas aquele que manda disse tem. E eu creio que aquele que manda está aqui nesta noite. Nós não estamos aqui somente para adquirir conhecimento.
Nós estamos aqui para ter experiência. Se Deus foi Deus na história passada, Ele continua sendo Deus na história presente. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Se você é uma pessoa que está precisando dessas mudanças, se você é uma pessoa que está precisando de um mover de Deus na sua vida, sai agora do seu lugar, vem aqui para o altar. Os pastores vão estar aqui, nós vamos fazer uma oração pela tua vida. Venha com fé, venha com fé, venha com fé. Venha com a certeza de que tudo vai mudar. Tudo vai mudar, tudo vai mudar. Deus vai colocar a mão. Senhor meu Deus e meu Pai, seja o teu nome glorificado, meu Deus. Sobre todas as coisas, seja o teu nome exaltado, Pai. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor para todas as coisas na nossa vida, para poder falar para nós que o Senhor está no controle de tudo, meu Deus. E que mesmo as coisas que parecem que estão debaixo, meu Deus, de um império, mesmo as coisas que estão debaixo das trevas, mesmo as coisas que estão sob o domínio do inimigo, aquelas coisas que a gente, meu Deus, tanto tem lutado e parece que a gente não consegue mudança, a gente não consegue encontrar resultado. O Senhor está dizendo para nós hoje que estas coisas também têm um tempo determinado e que o tempo delas termina, Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir para que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que esta palavra, ela possa, meu Deus, se realizar em nossa vida, Deus. E tudo aquilo, Senhor, que tem oferecido resistência, Pai, tudo aquilo, meu Deus, que tem, ó Senhor, trazido tanto aborrecimento, tanta preocupação, tanta tristeza, tudo aquilo que tem, meu Deus, cooperado para que a vida se torne, meu Deus, uma vida desagradável, uma vida pesada, uma vida, meu Deus, cheia de tristezas, cheia de lutas, cheia de conflitos, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, venha trazer revelação, meu Deus, para o teu povo, Pai. Venha fazer com que o teu povo, meu Deus, possa entrar em oração e pedir para que o Senhor possa, meu Deus, revelar para nós acerca dos tempos. Porque quantas pessoas, meu Deus, que nas vésperas de serem abençoados, meu Deus, acabam desistindo de alguma coisa, Senhor. Acabam deixando para lá um projeto, acaba, meu Deus, abandonando, meu Deus, algo que foi fruto de oração, acaba deixando, meu Deus, de lado algo que é tão precioso, porque já não aguenta mais esperar, já não aguenta mais aguardar. Vale a pena esperar, porque aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, meu Deus. Vale a pena esperar, meu Deus. Mas eu creio que nesta noite, meu Deus, existe pessoas aqui que estão esperando, meu Deus, a tua providência, estão esperando os teus sinais, estão esperando os teus milagres, estão esperando os teus livramentos, meu Deus. Assim como houve livramento no passado, provoca livramento aqui nesta noite. Faz cair esse império das trevas, meu Deus. Faz cair agora o domínio de Satanás. Faz cair agora, meu Deus, estas coisas que estão, meu Deus, debaixo, meu Deus, das mãos dos demônios. Os demônios, meu Deus, estão sobre elas, impedindo, fechando as portas na vida desta pessoa, criando, meu Deus, obstáculos no meio do caminho. Essa pessoa não tem força para lutar, meu Deus. Muitas vezes não tem mais fé, meu Deus, para acreditar que vai mudar, Senhor. Meu Deus, abre o céu aqui nesta noite, Pai, e envia o teu Espírito aqui, Senhor. Envia teu Espírito e renova os corações, renova, meu Deus, as famílias, renova os relacionamentos, renova aqui, meu Deus, a esperança, renova aqui a fé, Senhor, renova aqui, meu Deus, a oração, renova aqui, meu Deus, uma vida consagrada, renova aqui, meu Deus, uma vida em tua presença, Pai. E mesmo que ninguém acredite, faz esses impérios cair por terra, Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para mim, olhe para mim. Os apóstolos estavam indo para o templo, e quando eles estavam entrando no templo, eles encontraram uma pessoa que estava vazia, e aquela pessoa estava pedindo alguma coisa, e eles disseram assim: olha, o que você está pedindo eu não tenho, mas daquilo que eu estou cheio, disse eu te dou. Aleluia. Ele estava cheio da virtude, ele estava cheio de Deus. O Espírito Santo está falando aqui para mim, que tem gente aqui que está vazia, está vazia. Não é culpa sua, não é culpa sua, o fato de você estar vazio. Eu sei que a sua luta é grande, eu sei que a sua vida é difícil, mas eu quero que você receba a palavra de Deus nesta noite. Os teus inimigos não vão prevalecer todos os dias. Nós não vamos dar como de costume a bênção apostólica hoje, porque afinal de contas nós estamos em festa, e a festa só termina domingo. Amém? Dá um abraço no irmão, diga para ele: a paz do Senhor, até amanhã, irmão, até amanhã, Deus abençoe, vai na paz do Senhor.